Oi! Hoje a resenha do conto O Caso do Desfiladeiro de Coulter, escrito por Ambrose Bierce, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 27, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. 3 ou 4 cavalos mortos jaziam ali, estendidos na estrada. 3 ou 4 homens mortos em uma fileira ordenada. Ao lado, e um pouco para trás, colina abaixo. Todos, exceto um, eram soldados da cavalaria, pertencentes à vanguarda federal. Um era quartel-mestre, o general comandando a divisão e o coronel comandando a brigada. Com seus estados-maiores e escoltas, haviam cavalgado para o desfiladeiro para dar uma olhada nos canhões do inimigo, que imediatamente ocultaram-se em nuvens imponentes de fumaça. Era pouco proveitoso ser curioso a respeito de canhões que usavam o truque da sépia, e a temporada de observação foi breve. Esse é um trecho ali do meio de O Caso do Desfiladeiro de Coulter, escrito por Ambrose Bierce, que conta a história de um capitão, de um coronel e de um general. Tudo ali do exército americano na Guerra Civil que colocou o Sul contra o Norte. E no caso aqui, todos esses militares são do Norte, né? Os vencedores. O caso é que o capitão aqui, o protagonista da história, e portanto o Coulter, recebeu uma missão muito difícil. Ele terá que montar um canhão, justamente nessa área descrita pelo esse trecho que eu li para vocês, que deve atacar um conjunto de canhões inimigos, apenas 12 canhões, ou seja, vai ser um canhão contra 12. Aí você pode pensar, o que esse capitão vai fazer, né? Não se trata aqui de dar um spoiler, é uma questão de coragem de um oficial do exército americano, né? Você vai encarar essa missão ou não vai? Ele dá uma titubeada quando ele analisa, né, o terreno abaixo, fala, não, tudo bem, vai, tenho que obedecer. E ele vai cumprir a sua missão. Sim, todo mundo sabe que aquilo ali é uma missão suicida, né? Exatamente cumprindo ordens que veio do coronel, que por sua vez veio do general. Mas o que vai resultar de tudo isso? Bom, não vou dizer porque senão estraga a experiência de ler esse conto. Minha avaliação do texto. Com essa resenha aqui a gente vai fechar finalmente esse volume 27 aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura. Lembrando, anteriormente, lá no ano passado, em 2018, vimos o conto Morto em Ressaca. Uma história bastante interessante que eu gostei muito. Aliás, claro, vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir o que eu falei a respeito dela. E vale lembrar que essas duas histórias, tanto a primeira lá, Morto em Ressaca, quanto esta aqui, o caso do Desfiladeiro de Coulter, tem muito a ver com o próprio autor da história, Ambrose Bierce, que foi sim um soldado na Guerra Civil Americana. Ele atuou como um topógrafo, e mesmo que ele não estivesse o tempo todo na frente de batalha, ele soube de todas as desgraças possíveis que se pode acontecer durante um conflito armado, e ali você vivenciando pessoas morrendo à torto e à direito. E é justamente o que ele passou em todos os seus contos que ele escreveu coisa de 20 anos depois dos conflitos. Ou seja, todos os contos que ele acabou escrevendo tem sim aquela parte ficcional, mas também tem muita coisa do que ele foi vivenciando ao longo de todos os anos que ele passou dentro da guerra. E, por exemplo, no conto passado, lá, Morto em Ressaca, um dos personagens que apareciam lá era um topógrafo, ou seja, ele estava falando mesmo um pouquinho dele por ali. No caso aqui desse conto, não dá para perceber exatamente o quanto que é autobiográfico, mas com certeza o é. Mas o que importa, no fundo, entre todas as suas histórias sobre a guerra, é justamente a situação da pessoa, do indivíduo perante aquela coisa que é lutar. Quer dizer, lutar por lutar não é problema, né? O problema é que você vai morrer na guerra, né? As questões, por que morrer na guerra? Por que lutar também? Quais são os motivos? E se lá no outro conto a gente viu que era a questão daquele soldado super corajoso, corajoso até demais, nós temos aqui no começo desse também basicamente a mesma coisa. E ficou aquela sensação de eco, né? Ué, será que vou ver a mesma história? É exatamente um soldado que é conhecido pela sua bravura. No caso aqui, é um capitão que comanda a artilharia. Mas claro que esse conto aqui tem um diferencial, que ele é envolto inicialmente num grande tom de mistério. As situações que estão acontecendo ali são meio nebulosas, você não entende direito por que está
teimando este general em colocar um canhão, um único canhão possível, contra 12 outros do inimigo. Aos poucos você vai entendendo que, embora a situação seja meio conflitante, perigosa, extremamente perigosa, aliás, né, porque justamente naquele trecho que eu descrevi para vocês, outros oficiais haviam morrido, ou seja, o capitão Coulter terá que colocar o seu canhão junto com todos os seus comandados, literalmente eles vão morrer de novo, não há dúvida disso. Ou seja, né, a gente já não entende por que o general faz um pedido desse aos seus comandados, por que o coronel também hesitante faz com que seu subordinado, o capitão Coulter, vá cumprir a missão. Bom, isso não importa. O que importa é que tudo se resolva. As ordens vão se sucedendo ali para todos os subordinados e a missão tem que ser cumprida. Não importa. Claro que depois de um certo momento no texto a gente percebe que aquela situação ali de perigo também é uma coisa meio estranha. E o que acontece é que os soldados sulistas já estão batendo em retirada. Na verdade, aquele conjunto de 12 canhões que estão por ali para atacar o único canhão do pessoal do norte, na verdade são a retaguarda do exército que está fugindo. Perderam, na verdade, a batalha que aconteceu provavelmente no dia anterior. Ou seja, um pequeno spoiler que eu posso dar, há uma grande teimosia desse general em provocar um pequeno conflito ali, num lugar que não precisava, na verdade, porque a batalha terminara, não precisava ficar cutucando o inimigo de novo, pois provavelmente depois de algumas horas, né, ou no dia seguinte, todos aqueles 12 canhões iriam embora sem acontecer mais nada, sem ninguém precisar morrer. Ou seja, a gente percebe, claro, os soldados ali perceberam também que o general mandou para a morte o capitão Coulter. Sim, ele titubeia um pouquinho no começo, sim, mas ele tem que cumprir a ordem e ele vai para a luta. E o máximo que eu posso dizer, sem estragar a experiência de vocês, é que sim, é um belo de massacre. Belo entre aspas, né? Na verdade, é um conflito que não tem como escapar, né? 12 contra 1 não tem jeito, mas eu posso dizer também que ele luta bravamente e o coronel lá que deu a ordem para ele, e até no meio do texto ele recebe uma informação extra ali que ele fica meio chocado e ele fala: não, eu preciso deter essa ordem, não importa que foi o general que mandou, vou parar com tudo isso, porque senão o Coulter vai morrer, se é que já não morreu, né? Mas pelo menos ele queria salvar os outros comandados do capitão. Mas até o máximo que eu posso dizer, a história ela tem um agravamento maior no final, que aliás beira o macabro. Sim, histórias de guerra sempre tem esse lado trágico da humanidade, mas esse finalzinho aqui é realmente tenso. Eu não posso dar nenhum detalhe do que acontece, porque senão vocês podem até matar a charada em certos aspectos. Agora, em comparação dos dois contos, né? Sim, eu havia gostado muito de Morto em Ressaca. Era sensacional, principalmente também o final. O Ambrose Bierce parece que gosta de colocar uns finaizinhos aqui bem interessantes, boas reviravoltas que fazem a gente repensar completamente o que a gente já havia lido até então. Sim, ele faz aquele tipo de conto que ele tem uma certa batida no seu decorrer, no seu começo, no seu miolo, mas quando chega no final, há uma reviravolta que faz a gente dizer que tudo que eu havia pensado no começo talvez é o exato oposto. Como por exemplo as bravuras podem ser covardias, ou o contrário, ordens, podem ser coisas desmedidas. Por aí, sempre boas surpresas aqui nesses contos do Bierce. Aliás, quero muito procurar outras coisas dele. Sempre lembrando, né, que tudo que ele escreveu em contos foi sobre a Guerra Civil Americana. E sim, foi até bom eu ter lido na ordem contrária aqui desse livro, desse volume da coleção da Folha. O Morte em Ressaca é o segundo conto aqui desse volume. Mas foi bom eu ter lido primeiro aquele conto, depois esse, porque ficou mais impactante ainda o que acontece por aqui. E sim, se eu gostei bastante lá do outro, pontuei com a nota máxima. Para aqui também, o Desfiladeiro de Coulter vai ser a mesmíssima coisa, pena que eu não posso dar mais um pontinho extra. Enfim, já falei demais, leiam esse conto que é de cair o queixo. Portanto, para O Desfiladeiro de Coulter, escrito por Ambrose Bierce, eu atribuo fácil, muito fácil, 5 asteriscos. E na semana que vem, na segunda-feira, já voltamos com outro conto de Clarice Lispector da sua coletânea A Legião Estrangeira,
para mudar um pouco de ares, sair dessas coisas mais pesadas. E claro, sexta-feira que vem voltamos para concluir mais um volume aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, que será o volume 29, com a história de Francis Bret Harte, intitulado A Sorte de Rose Ring Camp. Também deve ser algo interessante, porque eu gostei do outro conto dela que vimos aqui, que foi o Sócio de Tennessee. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já fizemos aqui nesse ano de 2019 no projeto Contos do Meio-Dia. E